Olá, amigo. Certamente você já ouviu dizer que há na Bíblia uma divisão de leis, uma lei moral e outra lei cerimonial. Uma lei que permanece, outra lei que foi abolida na cruz. Uma lei que foi escrita em tábuas de pedra e outra lei que foi escrita no livro. Uma lei que ficou dentro da Arca da Aliança e uma lei que ficou fora da Arca da Aliança. Mas será que essas coisas são realmente assim? Será que a lei de Deus é dividida em duas leis? Uma lei de Deus e outra lei de Moisés? Então vamos analisar um pouco esse mito interpretativo à luz da Bíblia Sagrada. Às vezes os apóstolos tratavam da lei de uma perspectiva positiva e às vezes tratavam da lei de uma perspectiva negativa. Muitos concluem que isso mostra que há duas leis, uma moral e uma cerimonial, uma lei de Deus e outra lei de Moisés. Uma lei dentro da arca e uma fora da arca. Uma lei que permanece e a outra que foi abolida. Dá uma olhada nessas fotos que vai aparecer e vamos conversar um pouco sobre elas para depois adentrar no assunto. Lei moral é chamada a lei real, Tiago capítulo 2, versículo 8. A lei cerimonial foi chamada de cédula de ordenanças, Colossenses 2, 14 e Efésios capítulo 2, versículo 15. Então é dito que Tiago 2, versículo 8 e Tiago 2, 10 a 12 está tratando dos 10 mandamentos. Aqui no canal tem um vídeo chamado O Mito de que Tiago 2,10 trata dos 10 mandamentos. E tem também um vídeo falando sobre Colossenses 2, 14 e Efésios capítulo 2, versículo 15, explicando que nenhum dos dois trata de uma suposta lei cerimonial. Então usar Colossenses 2, 14 e Efésios 2,15 para afirmar que trata-se de uma lei cerimonial que foi abolida na cruz é ignorar totalmente a exegese bíblica. Essa segunda foto, lei moral e lei cerimonial. Então aqui está usando vários textos falando que a lei moral é os 10 mandamentos. Então nós temos Êxodo 20, Deuteronômio 31, 18 e outros textos como Deuteronômio 19, versículo 5, Êxodo 20, 13 a 17 e assim por diante. E é usado também 1 João capítulo 3, versículo 4, dizendo que a transgressão dessa lei é pecado. Mas 1 João capítulo 3, versículo 4, ele não trata dos 10 mandamentos. A palavra grega lei, em 1 João capítulo 3, versículo 4, é nomos equivalente ao hebraico Torá. A mensagem que João quer transmitir é que pecado é ir contra a vontade de Deus. Os 10 mandamentos são apenas um resumo da vontade de Deus. Então o pecado nesse texto não é ir apenas contra os 10 mandamentos, mas ir contra a Bíblia. E aparece aqui lei cerimonial, que é judaica, temporária, trata de ordenanças. E é citado novamente no finalzinho aqui, Efésios capítulo 2, versículo 15, que nós já estudamos aqui no canal, que não trata da lei cerimonial. E essa última foto, lei moral versus lei cerimonial. Então fala que lei moral, ou lei do Senhor, aí cita Salmo 1, versículo 2 e Salmo 19, versículo 7. Mas a palavra hebraica para lei no livro de Salmos é a palavra hebraica Torá. Ela não representa os 10 mandamentos, ela representa o nosso Pentateuco, representa a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 10 mandamentos são apenas uma parte da Torá que foi escrita por Moisés. Então Deus não escreveu os 10 mandamentos na Bíblia, Deus escreveu os 10 mandamentos na tábua de pedra. E Moisés escreveu os 10 mandamentos na Bíblia, em Êxodo 20, 3 a 17 e Deuteronômio capítulo 5, 7 a 21. Então quando os apóstolos ou o próprio Senhor Jesus falam da lei de uma perspectiva positiva, não estão falando de uma lei moral, estão falando da maneira correta de observar a lei. Paulo fala que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. E quando eles falam da lei de uma perspectiva negativa, eles estão falando da fútil tentativa da salvação pelas obras da lei, praticadas pelos judaizantes. Então os judaizantes tentavam obter a salvação pela guarda da lei. Então é nesse sentido. Então a lei é uma coisa só, mas as duas abordagens se referem à maneira correta de se observar a lei e à maneira errada de observar a lei, tentando se obter a salvação pela guarda da lei. Jesus tratou da lei de Deus sem fazer qualquer distinção ou divisão na mesma. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Nos comentários adicionais, Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, citando Êxodo capítulo 20, versículo 13. E mais adiante: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, Deuteronômio 16,
16 e 17. Então Jesus citou os 10 mandamentos juntamente com a lei de sacrifícios, a lei de ofertas, sem fazer qualquer distinção na lei. Deuteronômio 16 e 17, que trata das ofertas no altar, não faz parte dos 10 mandamentos. Jesus não traçou nenhuma divisão na lei, falando sempre da lei como um todo e no singular. O mesmo se deu com os apóstolos. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, Mateus 5:27. Jesus citou Êxodo 20:14, o 7º mandamento. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, Mateus 5:31. Nesse texto, Jesus citou Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Novamente, sem fazer qualquer distinção ou divisão na lei. As tábuas de pedra não eram uma lei superior e distinta da Torá. Quando Jesus citou os 2 grandes mandamentos, em Mateus 22, versículo 36 a 40, ele fez referência à Torá, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico 19, versículo 18. Ele não citou Êxodo 23 a 17, nem Deuteronômio capítulo 5, versículo 7 a 21. Vamos ler o texto. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículo 36 até o versículo 40. Vemos nesse texto que Jesus, ele tratando dos 2 grandes mandamentos, dos 2 maiores mandamentos, ele citou mandamentos da Torá. Então afirmar que a lei na Torá é uma lei inferior, é uma lei que foi abolida, vai contra aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou. Então Jesus destacou os 2 maiores mandamentos na Torá. Vamos conferir os textos. O amor a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. O amor ao próximo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 18. Quando Jesus também tratou dos preceitos mais importantes da lei, novamente Jesus não fez referência ao decálogo, fez referência aos preceitos que estão na Torá, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Então, para Jesus e para os judeus dos dias de Jesus e para os primeiros cristãos, a Torá não era uma lei inferior ou distinta dos 10 mandamentos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, versículo 23. Então, tanto os 2 maiores mandamentos, como os preceitos mais importantes da lei, para o Senhor Jesus, estão na Torá. Então, afirmar que, pelo fato da Torá ser colocada fora da arca, é uma lei inferior, é uma lei distinta, é ir contra o que o Senhor Jesus ensinou. Observe agora o que o Dr. Rodrigo Silva explica a esse respeito, de pessoas que tentam minimizar tanto a Torá como o sistema cerimonial em comparação com o Decálogo. Aliás, eu vou dar uma dica até para os próprios adventistas. A adventista que, para enaltecer os 10 mandamentos, fica pejorando a lei cerimonial. Veja que eu estou fazendo uma crítica para os de dentro. Fica pejorando a lei cerimonial como sendo uma lei de 2ª categoria. Não, essa lei que foi cravada na cruz é a lei de Moisés. É aquela lei que realmente era uma lei secundária, não era tão importante como os 10 mandamentos. Não, isso não é bíblico. A lei cerimonial, para começo de conversa, ela não findou na cruz. Ela apenas mudou os seus símbolos e a sua atenção. Eu explico. Hoje você não tem Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Uma lei cerimonial. Você não tem o batismo? O que é o batismo? Uma lei cerimonial. Ou seja, nós também temos leis cerimoniais depois da cruz. Então a lei cerimonial não acabou. A única diferença é que as leis cerimoniais antes da cruz tinham símbolos e direcionamentos que apontavam para o Cordeiro que haveria de vir. E as leis cerimoniais do Novo Testamento têm símbolos e direcionamento que apontam para o Cordeiro que já veio e voltará. Lembra a Santa Ceia? Comam desse pão, relembrando o meu sacrifício até que eu volte.
Então é isso, a lei cerimonial ela continua em vigência no tempo da graça. Ela só mudou os símbolos, eu não mato hoje cordeiro mais, e o direcionamento. E, em segundo lugar, a lei cerimonial ela tem um papel didático até superior, espero não ser chamado de herege por dizer isso, um papel didático até superior aos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos mostram o pecado. A lei cerimonial mostra a solução para o pecado. Porque os 10 mandamentos só dizem que é errado matar, roubar, adulterar, desonrar pai e mãe, etc. Mas os 10 mandamentos não mostram onde está a salvação. A lei cerimonial é que mostra o cordeiro morto pelo sacerdote, o sangue derramado. O fato de não podermos comer o sangue hoje, porque a vida está no sangue, e ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, está na lei cerimonial. Muito bem, você observou aí, o Dr. Rodrigo Silva explicando, que essa teologia de minimizar a Torá, minimizar o sistema cerimonial e exaltar o decálogo como se fosse uma lei à parte, não é bíblico. A Torá, ela não é uma lei distinta do decálogo. A Torá é uma ampliação do decálogo. E o decálogo é um resumo da Torá. Então não são duas leis distintas, são uma só lei. O Senhor Jesus, ele não veio rebaixar a Torá ou abolir a Torá. Observe o que diz os textos bíblicos a respeito da relação do Senhor Jesus para com a Torá. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42, versículo 21. Então a profecia de Isaías é que o Senhor Jesus ia engrandecer a Torá e fazê-la gloriosa. O próprio Senhor Jesus, fazendo referência à Torá, ele disse: Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Aqui Jesus faz referência não aos 10 mandamentos ou uma lei moral, mas à Torá. A palavra grega nomos, usada para lei em Mateus capítulo 5, versículo 17, é o equivalente ao hebraico Torá, que não se refere apenas aos 10 mandamentos, mas a todos os mandamentos da Torá, a Torá como um todo. E a expressão lei e profetas, usada por Jesus em Mateus 5,17 e em outras partes da Bíblia, também pelos apóstolos, ela se refere a todas as escrituras nos dias de Jesus. A lei se refere ao Pentateuco e os profetas aos demais livros do Antigo Testamento que aplicavam e interpretavam a Torá. Aqui no canal tem um vídeo explicando que Mateus capítulo 5, versículo 17, não faz referência apenas aos 10 mandamentos, mas a Torá como um todo. E ainda, falando sobre a Torá, o Senhor Jesus disse: E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas capítulo 16, versículo 17. Então esses estudos que exaltam o decálogo como uma lei distinta e superior, em detrimento da Torá, que é uma lei inferior e transitória, não tem base bíblica, mesmo porque a lei dos dízimos e das ofertas não estão no decálogo, estão na Torá. Então, se a Torá fosse abolida, o livro da lei fosse abolido porque está fora da arca, como uma lei inferior, você não precisaria mais dar os dízimos e as ofertas. Na Torá também, Levítico 11 e Deuteronômio 14, tratava da distinção de animais limpos e imundos. Então, se a Torá fosse abolida, o livro da lei de Moisés fosse abolido, você poderia comer hoje qualquer tipo de coisa sem estar indo contra a palavra de Deus. O amor a Deus e o amor ao próximo também estão na Torá. A proibição da homossexualidade, da feitiçaria, também estão na Torá. Então, se tudo isso fosse abolido, o cristão não teria hoje um padrão moral além do decálogo. Veja o que o professor Leandro Quadros fala a respeito dessa teologia, desse mito de dividir a lei em moral e cerimonial. Muitos de nós adventistas usamos por um tempo o recurso dizendo o seguinte, que a lei de Deus é eterna e a lei de Moisés é transitória. Este recurso nós aprendemos com os protestantes calvinistas, que têm uma compreensão muito parecida com a nossa a respeito da lei, né? Mas com o tempo, e já faz muito tempo, nós aperfeiçoamos esta compreensão.
nós temos a convicção de que a lei de Deus e a lei de Moisés são a mesma coisa. Afinal, quem deu a lei de Moisés? Quem inspirou Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números, Deuteronômio? Foi Deus. Então, lei de Moisés é só uma expressão para se referir ao fato de que Moisés foi aquele que escreveu, mas a lei é de Deus. Então, realmente, esta separação entre lei de Deus e lei de Moisés, ela é superficial. Então você observou que essa distinção de lei moral e cerimonial, ela se baseia em vários mitos interpretativos, em várias distorções do texto bíblico, em vários equívocos interpretativos, exegéticos. Eu quero recomendar para você alguns vídeos aqui no canal e que tratam desses mitos interpretativos. O primeiro vídeo, Mateus 5,17, não trata dos 10 mandamentos. Segundo vídeo, a errônea crença de que o sistema cerimonial foi abolido. Terceiro vídeo, a errônea crença de que a lei de Deus ou a lei moral é somente os 10 mandamentos. O quarto vídeo, Colossenses capítulo 2, versículo 14, não trata da abolição da lei cerimonial. O quinto vídeo, o mito de que Efésios capítulo 2, versículo 15, trata da abolição da lei cerimonial. O sexto vídeo, o mito de que Lucas 16, 17 trata exclusivamente dos 10 mandamentos. E o sétimo vídeo, o mito de que Tiago 2,10 trata dos 10 mandamentos. Então, dividir a lei em moral e cerimonial, afirmar que uma lei é superior à outra porque uma estava dentro da arca e a outra fora, porque uma foi escrita em tábuas de pedra e a outra foi escrita num livro, afirmar que uma lei foi abolida e que a outra permanece, não tem base bíblica. Se baseia numa má interpretação de textos bíblicos, utilizando textos fora dos seus respectivos contextos. Então não ensine a divisão de leis, lei moral, lei cerimonial, que lei cerimonial foi abolida, porque isso não tem base bíblica. Espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer dúvida deixe nos comentários que vamos estar conversando a esse respeito. Um abraço e até logo.